chegou a hora de prestação de serviço. Gente, imagina um bebê de apenas 8 meses de vida e ele já luta pela vida dele. Essa é a situação do netinho da dona Ivanilde. A criança nasceu com um problema no coração e ela precisa urgente de ajuda. Os hospitais por onde ele passou estão fugindo da responsabilidade, gente. Ninguém resolve o problema. É um absurdo. Entenda a história na reportagem do Carlos Cavalcante. Na reunião de pauta do programa da tarde, um caso de saúde envolvendo uma criança de 8 meses chamou a atenção de todos. Uma criança de 8 meses que precisa com urgência de uma cirurgia no coração. Ela é cardiopata. Essa criança já está internada há 15 dias. E qual o receio da família? É que a criança, no período que antecedeu a essa internação, ela foi mandada de hospital a hospital, até que conseguiu essa internação no quarteirão da saúde de Diadema. E o cardiologista avaliou a criança e fez o ecocardiograma, disse que ela precisa urgente de uma cirurgia. Foi cadastrado no serviço, só que infelizmente está sendo negado a vaga para a cirurgia da criança. Agora querem dar alta, mandando a criança para casa, jogando a responsabilidade, a continuidade da responsabilidade de um ponto ao outro. Ninguém toma providência. É importante dizer que quando um paciente tem um estado crítico no hospital, os familiares não são obrigados a tirar esse paciente do hospital, de jeito nenhum. E se o hospital insistir, vale fazer um boletim de ocorrência. Além do boletim de ocorrência, fazer com que o médico responsável pelo paciente assine uma declaração de que o paciente não corre risco nenhum de vida e de que o paciente pode ser retirado daquele hospital. Se isso não for feito, os familiares não devem tirar o paciente do hospital de jeito nenhum, sob pena de responderem depois criminalmente pela vida dessa pessoa, mesmo que seja filho. Então, acho que é interessante a matéria para que a gente faça a reportagem. Nós da Patrulha do Consumidor estamos aqui no município de Diadema, que fica na Grande São Paulo. Viemos até aqui para contarmos a história de uma criança que nasceu no dia 4 de julho do ano passado. O pequeno Samuel Queiroz hoje tem 8 meses e sofre de uma cardiopatia congênita. A criança está internada no hospital aqui da região há 8 dias. E a família desesperada precisa que essa criança seja encaminhada para um cirurgião cardíaco. Aqui está a tia-avó do pequeno Samuel e a avó do Samuel. Ele está internadinho e sofrendo muito por conta dessa cardiopatia. Sim, está sofrendo, né? Até porque ele tem dificuldade para mamar, dificuldade, né, para respirar, né? Não ganha peso. Tanto é que o hospital mudou a alimentação dele e não tá ganhando peso. Que nem a médica falou, ele necessita da cirurgia, senão essa criança não vai ganhar peso e nem vai desenvolver. E a grande preocupação dos familiares, a avó, por exemplo, tem estado com a criança o tempo inteiro. Você, inclusive, largou o seu trabalho anterior, você tinha uma barraquinha aqui no centro de Diadema, teve que abandonar suas atividades para acompanhar todo esse drama que começou 15 dias depois, quando a médica disse que ele tinha essa cardiopatia. Foi. Tive que abandonar meu emprego, né, para mim poder fazer o acompanhamento com ele, mesmo porque meu neto está sofrendo muito e eu sofro junto com ele. Meses que ele sofre, ele não consegue mamar direito. Essa dor que a família vem sentindo, essa dor que a família vem atravessando, já 8 meses que é contínuo. Aqui, por exemplo, olha só, existe aqui um documento que deixa bem claro que a criança precisa de uma cirurgia cardíaca de urgência. Hoje ela tem sudorese noturna, cansaço e dificuldade para mamar, para ganhar peso desde o nascimento, aguarda uma avaliação cardiológica há 5 meses sem sucesso. Ou seja, para que essa família conseguisse fazer um ecocardiograma, já foi uma dificuldade enorme. 5 meses depois vocês conseguiram o ecocardiograma. Não é nem que conseguiu, né? É que ele passou mal, ele ficou todo roxo em casa. E ela correu com ele para o pronto-socorro. Aí chegando lá foi que ela conseguiu pela pediatra, mas não que conseguiu ainda pelo sistema do posto. Estamos continuando aguardando até hoje o eco dele. Foi feito porque ele passou mal.
Bom, ele nasceu no Hospital Serraria, que é um hospital da rede estadual de saúde aqui de São Paulo. Do Hospital Serraria, depois que o problema foi detectado, ele foi levado para o quarteirão da saúde, que seria o pronto-socorro aqui do município de Diadema. E ali ele permaneceu também durante um tempo. Ele ficou 8 dias internado lá. Aí eu, com muita luta, com muita briga, eles falaram que tinham cadastrado ele no CROSS. Aí falou que todos os hospitais da rede que podia ter o cirurgião, né, para ele, tá tudo, os papéis tá tudo aqui, tudo negado. Os hospital Mário Covas, até no interior de São Paulo eles falaram que tentaram e não conseguiram nada. Aí eu fui no Hospital Serraria, conversei com a assistente social, aí ela falou também que não podia dar vaga, mas aí à noite a gente se surpreendeu, que surgiu a vaga da UTI e o médico acompanhou até lá. Só que mesmo assim, tá lá praticamente jogado, porque no outro dia de manhã tiraram da UTI. E essa é a grande preocupação da tia-avó e da avó, que a criança volte aqui para casa delas sem ter realizado essa cirurgia. Pelo que eu tô vendo é o que vai acontecer, ele voltar para casa, porque ontem mesmo a pediatra dele disse que ia encaminhar ele de novo pro quarteirão. Eu falei que eu não levava mais ele pro quarteirão, porque de lá ele já tinha vindo, porque eles não têm recurso para fazer essa cirurgia. E mesmo que o Serraria também não tem esse cirurgião para ele, mas ele é um hospital de mais recurso, porque ele é um hospital estadual. E aqui no quarteirão é só apenas um pronto-socorro. Nós vamos ligar aqui para a central de vagas, aqui do Hospital Serraria, para a gente tentar buscar uma opção, buscar uma solução para o problema do pequeno Samuel, que está internado lá há 8 dias. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, do Serviço Social? Isso. Então, eu sou a avó do Samuel, que está internado aí, que foi transferido na sexta-feira para aí. E ontem eu fui aí no Serviço Social, aí me falaram que já iam tomar providência, né? Quero saber se já conseguiram alguma coisa, se tem alguma resposta. Ele está internado aqui. Isso. O médico solicitou transferência, é isso? Não, ele foi transferido do quarteirão até aí. Ele é cardiopata, tá precisando da cirurgia. Ele já está aqui? Já está internado aí. E o que a senhora quer saber? Então, eu queria saber se já tem uma posição, porque o Serviço Social se encaminhou ontem, a pediatra falou com a gente lá no quarto, que já ia tomar as providências para ele ser transferido para o Dante Paz e Anésio. A gente quer saber se já foi tomada alguma providência, porque desde sexta-feira que ele está aí. Ainda, nós não temos resposta ainda. Não tem resposta, né? Não. Foi colocado no CROSS, pelo plantão administrativo, e a gente está aguardando resposta do Dante. Então, mas deixa eu te falar, eu fui até você e você falou que estava no CROSS, né? Aí, quando eu cheguei no setor administrativo, ela puxou lá e falou que ele não está cadastrado no CROSS. Aí eu quero saber se dessa vez é verdadeiro. Qual setor administrativo a senhora foi? Aí, do lado. Quem atendeu a senhora foi a minha colega, a Cristiane, e ela está falando que já foi posto pela médica no plantão do CROSS, sim. Então tá bom, então. Obrigada, viu? Tá bom? Tá. Nada, tchau. Tchau. Tá aí, é essa a dificuldade que a família Queiroz vem enfrentando aqui em Diadema. O pequeno Samuel continua internado no hospital, aguardando aí a possibilidade dessa cirurgia cardíaca que com certeza vai salvar a vida dele. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Gente, nós estamos falando de um bebezinho de 8 meses. 8 meses. E ele está correndo o risco de morte, porque essa cirurgia já foi detectada a necessidade dessa cirurgia. E ele tem que fazer. Só que essa família não é uma família rica, não é uma família que tem dinheiro para pagar um médico particular. Pelo contrário, eles dependem do Sistema Único de Saúde. Isso está acontecendo em Diadema, aqui na Grande São Paulo, que é um dos lugares, a Grande São Paulo é um dos lugares mais ricos do Brasil. Como é que a gente pode deixar que uma criancinha de 8 meses morra porque não tem o atendimento que precisa? Começou com um sopro no coração, o pediatra detectou uma cardiopatia. E aí nós convidamos o nosso consultor, o Dr. José Carlos dos Santos, consultor para esse tipo de assunto de medicina. O Celso Russomano está lá em Brasília, bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde, gente. E ele que tem um imenso coração, trouxe um coração do tamanho do dele, para a gente poder entender direitinho o que se passa, onde é que está o problema e o que essa cirurgia pode fazer para salvar a vida desse menino de 8 meses, que é o Samuel. Antes do Dr. José Carlos dar essa explicação, que todos nós estamos esperando, eu quero chamar o Celso Russomano, que está em Brasília, e eu tenho certeza que vai ser complicado, mas nós vamos chegar, vamos salvar esse bebê, não é, Celso?
Boa tarde, Brito. Boa tarde, Tice. Doutor Zé Carlos, nosso amigo, que é nosso consultor e perito do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Vocês que estão em casa nos assistindo, todos os nossos telespectadores. E a pergunta que a gente começa a fazer, Brito, Tice, é a seguinte: não é Sistema Único de Saúde, não é SUS. O SUS não é único, é a União, ou seja, governo federal, o governo do estado e os governos municipais, todos unidos por uma só saúde. Como é que eles não se conversam? Como é que eles não resolvem os problemas? Como é que uma criança com 8 meses tem o peso, o Dr. Zé Carlos conversava comigo ainda agora, tem o peso de uma criança de 1 mês, porque tem uma cardiopatia e ninguém resolve? Essa é a pergunta que fica. Mas vamos começar explicando o problema do pequeno Samuel pelo Dr. Zé Carlos. Bom, ele tem uma lesão cardíaca muito complexa, não tem um problema, tá? São vários? São vários problemas. Este é um coração, eu vou tirar a aorta e a artéria pulmonar e vou abrir esta parte. Obrigado, Brito. Então, ele tem uma coisa que chama-se CIA, comunicação interatrial. Aqui são os átrios, a parte de cima do coração. Ele comunica este com este. Então, o sangue que vem para cá passa para cá e vice-versa. Como aqui bombeia mais forte, joga sangue para cá. Ele também tem o que chama CIV, que é uma comunicação interventricular, que apesar de ser esse septo ser espesso assim, forma um buraco que passa para cá. Este ventrículo joga o sangue para cá. Daqui o sangue vai subir para a aorta, que é esta veia, que é esta vermelha. Na saída da aorta, ele tem uma coisa que chama coartação de aorta. O que é isso? Coartação é o seguinte. Deixa que eu seguro aqui o sai. microfone pro senhor falar. Aí. Obrigado. Aqui eu estou saindo do coração. Logo aqui ele estreita e depois dilata. Então eu tenho, a válvula está perfeita, o sangue sai, mas bate numa uma semi-obstrução. E aí eu sobrecarrego para trás. Está entupido essa parte do coração dele? Está semi-entupido. Semi-entupido. A sorte dele é que entre essas duas, que é a artéria aorta e a artéria pulmonar, quando a gente nasce, tem uma coisa chamada PCA, canal arterial. No caso dele, ele continua aberto, que isso aqui fecha primeira semana de vida. Porque então permite que esse sangue não consiga para onde ir, vai sobrecarregar para trás, passa para cá e volta para o coração. Então ele tem um sangue misturado, arterial e venoso, passando por todas essas partes. E qual é a cirurgia que ele tem que fazer, doutor? É uma cirurgia só? São vários procedimentos? O que precisa para salvar o Samuel? É uma cirurgia complexa, com vários procedimentos. Eu tenho que fechar aqui, corrigir a coartação de aorta. Deve ser de risco essa cirurgia. É uma cirurgia cardíaca de alto... Toda cirurgia cardíaca complexa é de alto risco. Vai ter que ser circulação extracorpórea, o coração tem que parar para costurar. E se nós vamos pensar, isso aqui é um coração grandão, com certeza fácil. O risco também aumenta por conta dessa demora da cirurgia, porque o coração dela está crescendo. Se nós formos ver o raio-x de tórax dela, o coração da gente é mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Então, se você pegar o coração da criança, dele... Esse é o exame do Samuel. Esse é o exame do Samuel. Vocês podem ver no meio, eu tenho o coração, parece uma botina para a esquerda. Sei. Esse coração está muito grande, está quase o dobro do tamanho. Por quê? Porque ele tem que fazer muita força e muito trabalho. Quanto tempo o Samuel tem? Qual é o prazo para fazer essa cirurgia e salvar esse menino? O prazo que eu posso dizer é o seguinte, a minha opinião, tinha que ter operado ontem. Ontem? Entenda, porque como a própria mãe já falou, a criança não está desenvolvendo. Por quê? Com esse sangue mal oxigenado, a criança tem falta de ar quando come. Ela não consegue comer direito. Hoje, o bebê tem 5 quilos de peso. Ele tem 8 meses. 5 quilos é mais ou menos o peso. Tem bebê que nasce com 5 quilos e normalmente é o peso de uma criança de 1 mês de vida. Quer dizer, perdeu-se. Então, quanto mais rápido eu conseguir, eu vou recuperar um monte de coisas. Tem que operar, não tem saída. A avó dela que está aí? Pois é, está aí. A avó e a tia-avó também estão aí, do Samuel. Eu vou lá aproveitar e falar com elas. Enquanto você vai indo lá, Ticiane, vou fazer mais uma pergunta para o doutor José Carlos para explorar o conhecimento dele. O que pode acontecer, doutor,
se esse bebê não for atendido e não passar por essa cirurgia o mais rápido possível. Claro, existe o risco maior, mas antes disso ele pode perder, ele pode ter alguma sequela, alguma coisa? Ele pode ter complicações. Como eu disse, como esse coração cresceu, ele não cresceu para ficar grande e forte. Ele está grande e fraco. Então, as pessoas de idade normalmente já ouviram falar em insuficiência cardíaca congestiva, que é o coração do idoso que já teve um infarto, teve um problema, vai ficando grande, vai dilatando e vai perdendo a sua capacidade de função, que é o que, se não se fizer com presteza, que pode acontecer no coraçãozinho dele. A família está aqui. Pois é, eu queria apresentar, então, você é a Maria Ivanilde, que é a avó do Samuel. Sou a avó do Samuel. E você é a tia-avó? Isso. Tia-avó, a Maria Ivaldina. Isso. Muito prazer. Prazer, bem-vindas. Eu queria saber, porque a mãe do Samuel está com ele nesse momento no hospital, né? E qual é o estado de saúde dele agora, nesse momento? Ele está na UTI ou ele está no leito? Ele está no leito, porque os pediatras que examinam ele falam assim, ele está dando risada, ele está alegre, né? Parece que está doente. Aí eu respondi para ela assim, fisicamente ele está doente, mas o coração dele não está legal, porque o médico falou que ele tinha que fazer a cirurgia urgente, de urgência, que essa cirurgia era para ontem, que ele só não ia fazer a cirurgia dele, doutor Eudi, porque ele não faz esse tipo de cirurgia. Ele é apenas cardiologista de avaliação, de consultas. Ele está ajudando, mas não tem como ajudar mais porque ele não faz cirurgia, justamente, né? E aí, Celso, era para o Samuel estar numa UTI, pelo que a gente está vendo aqui, né? Porque ele precisa realmente de uma cirurgia, como o doutor José Carlos falou, só que ele está no leito nesse momento. O que a gente faz? Como que a gente pode ajudar o Samuel? Pois a gente está vendo uma situação grave, né? De um garotinho com 8 meses de idade, de um bebê com 8 meses de idade, mas com o tamanho de uma criança, pelo peso de 1 mês e pouco. Né? Uma criança que não cresce, só cresce o coração para poder, como o doutor José Carlos colocou aí, para poder sustentar essa criança. Quando ele está mamando, eu estava conversando com a avó, com a Maria, e a Maria estava me dizendo que quando ele mama, ele fica extremamente cansado, ele nem consegue mamar direito, porque o coração não é o suficiente. Você imagina você misturar o seu sangue oxigenado com o seu sangue que não está oxigenado, né? Aí você não consegue viver, não consegue ter força. E é o que está acontecendo com essa criança. Agora, todo mundo sabe que essa criança está assim. Tanto um hospital quanto o outro hospital por onde ele passou, todo mundo sabe que a criança está assim. Sabe que a criança precisa de uma cirurgia urgente. Mas como não tem médico cardiologista, na verdade cirurgião cardiologista em Diadema para fazer essa cirurgia, só tem um cardiologista que passou e viu e mostrou a situação da criança para os pais e para as avós, a avó e a tia-avó. Então, eles estão assim, manda para casa. E por que nós escolhemos essa reportagem? Para dizer para você, em primeiro lugar, viu, Maria Ivanilde e Maria Ivanilda, que são as duas irmãs que estão com a gente aqui. Para dizer o seguinte, ninguém deve tirar um paciente do hospital a não ser que o médico diga por escrito de que ele não corre risco de vida. Se o médico puser por escrito e assinar, carimbar e colocar a data, aí você pode tirar, você familiar pode tirar o seu parente do hospital. Caso contrário, você não tire. Porque se acontecer alguma coisa com essa criança, a responsabilidade vai ser dos pais. Fala, Tício. Isso não seria uma negligência? Porque ele está no leito, né? Não foi para a UTI e o pessoal do hospital está querendo que ele tenha alta. Isso não é uma negligência médica? Alguma coisa parecida? Pois se a partir do momento que você não dá o atendimento devido, né? E começa a negligência não só em relação à equipe médica. A negligência é um pouco maior do que isso. É do secretário da saúde, é do prefeito da cidade. Aí vão dizer, não, mas a secretaria do município não tem alta complexidade. Ou seja, casos complexos como esse são tratados pelo Estado. Aí a gente volta àquela mesma história, Tice, né, que a gente fala toda hora aqui no programa. Mas não é o Serviço Único de Saúde? Não é o Sistema Único de Saúde? Não todo mundo está no mesmo sistema? Quer dizer, o médico do município não conversa com o médico do estado, o secretário do município não conversa com o secretário do estado, ninguém se conversa, ninguém consegue resolver o problema e fica nesse jogo de empurra. Agora, empurrar para casa da família, isso não. Isso a gente não vai admitir, de jeito nenhum. Uma coisa é certa.
Está havendo negligência, inoperância, incompetência. E esse menino de 8 meses, o Samuel, com certeza ele é muito mais importante do que se o problema é municipal, estadual ou federal. É uma vida. E a gente tem mostrado muito aqui dentro do Patrulha do Consumidor, no programa da tarde, casos de idosos, né? De pessoas aposentadas que vão atrás do atendimento e não conseguem. Mas esse menino está começando a vida dele e já começando com esse problema por causa da falta de atendimento. Aliás, falou-se aqui a respeito dessa negligência ou inoperância, o que quer que seja. Será que esse menino, doutor José Carlos, ele poderia não estar numa UTI hoje? Por que no leito? Isso não agrava a situação dele? Olha, eu acho que ele precisa ficar dentro do hospital. Pode não ser necessário a UTI, como não examinei, eu não posso te afirmar. Ele tem que estar dentro do hospital, ele não tem condições de sair. Tem que sair assim, vou operar tal dia, vou operar aqui, aqui e acolá. E isso ele precisa. O nosso grande problema, Brito, e o Celso sabe disso, que eu já usei essa expressão para ele, é que quem cuida de toda a parte burocrática, eu chamo, são os pilotos de escrivaninha. São aquelas pessoas que ficam atrás de uma escrivaninha e nunca ficaram atendendo o paciente. A gente que o médico que vai lá, que vai atender o Samuel, acompanha os pais, acompanha a avó, nós sabemos o que é necessário. Ninguém acima da gente tem que dar opinião se eu estou falando do que eu estou indicando. Ele não está vendo, ele está atrás de uma escrivaninha. É verdade. Então nós temos o que? Tem que ser operado, ponto. Aonde? Esse da escrivaninha tem que dizer, vai aqui, aqui, acolá. É só isso que ele precisa saber. Nós temos aqui 2 Marias, né? A Maria Ivanilde e a Maria Ivaldina, correto? Isso. Uma é a avó do Samuel, a outra é tia-avó do Samuel. Elas estão aqui preocupadíssimas com a situação, porque o garoto tem só 8 meses. Então, é preciso que seja feita essa cirurgia o mais rápido possível. Como disse o doutor José Carlos, é para ontem. Vamos começar ligando lá para o hospital que fica em Diadema, Celso? Sem dúvida nenhuma, Brito. Vamos começar ligando para o hospital que fica em Diadema. E enquanto a gente faz a ligação, para que a gente entenda o que é que está acontecendo, alguém tem que dar satisfação para a gente, vamos orientar as pessoas que estão nos assistindo sobre os direitos de cada um de nós. Então, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro e começa no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, falar sobre quem é fornecedor, né? Então, está aqui no texto do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. Qualquer pessoa pode acessar essa lei na internet, em qualquer site da Presidência da República, o site da Câmara dos Deputados, até o site meu, Celso Russomano, tem o Código de Defesa do Consumidor. E aí você vai no artigo 3º e diz o seguinte, ó, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, fornecedor é toda pessoa jurídica pública. Os hospitais públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Isso fica muito claro para todo mundo que está assistindo, para poder fazer valer os seus direitos. E aí o artigo 22 é mais claro ainda quando diz claramente que os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Saúde é essencial à vida, ela é contínua, não pode parar. Diz ainda o Código, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas, ou seja, o hospital será compelido a cumpri-las, né, e reparar os danos causados na forma prevista nesse Código. Então, o hospital onde essa criança está internada tem toda a responsabilidade. Começa com o diretor do hospital, o diretor administrativo, passando por toda a diretoria, chegando até ao enfermeiro ou enfermeira que está cuidando diretamente dessa criança. É responsável, sim, e responde, inclusive, criminalmente. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer o seguinte, eu não sei por que os médicos, quando não têm condição de dar atendimento, quando estão pedindo uma vaga de um caso complexo como esse, não vão a uma delegacia de polícia e não fazem um boletim de ocorrência para preservar os seus direitos. Você vai me perguntar, mas Celso, como assim? É muito simples. Se eu fosse médico, né? Olha, o Zé Carlos está aí, está tocando o telefone.
Se eu fosse médico e eu tivesse pedindo um encaminhamento, a criança com risco de vida e não conseguisse, eu ia na delegacia de polícia, fazia um boletim de ocorrência para me preservar como médico, para eu não ter que responder criminalmente posteriormente por causa de um ato, né, de omissão de alguma outra autoridade ou de algum outro profissional de saúde. Então, mas isso não acontece, porque se acontecesse, o delegado mandava chamar o diretor do hospital, a vaga ia aparecer rapidinho e o povo ia ser contemplado com o que ele precisa, que é saúde. Esse telefone que está tocando aí, Celso? Celso? Vamos ver se eles atendem o telefone aí. Esse telefone aí é do Hospital Serraria. A gente está ligando lá e daqui a pouco eles vão atender. Agora, essa história de fechar a torneira, porque o ano está difícil na parte da economia, fecha a torneira. Daqui a pouco o Celso vai falar também da questão do Fundo de Financiamento Estudantil. Fecharam essa torneira, quer dizer, a educação está mais difícil de quem não pode pagar pela faculdade, porque o governo fechou essa torneira também. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Mas agora é a questão da saúde. A torneira da saúde, então, não sai uma gota. É um verdadeiro racionamento de saúde nesse país. É um absurdo. Caiu a ligação lá do hospital, vamos ligar de novo. E depois, se não der no hospital, a gente vai ter que ligar até para a Secretaria de Saúde lá de Diadema, porque essa história não pode ficar assim. É um bebê de 8 meses. 8 meses. O senhor, doutor José Carlos, faria isso que o Celso disse? Iria na delegacia para fazer um boletim de ocorrência? Porque o senhor está fazendo a sua parte, mas os outros não fazem? Eu acho que os colegas do hospital poderiam fazer e teriam todo o direito. O colega indicou a cirurgia, vou para uma fila de espera. Até quando não tenho retorno, vai fazer não sei o quê. Tá, alguém tem que ser informado que está havendo um entrave na parte burocrática. Então não é o atendimento médico está sendo feito, o hospital que ela está internada está com o bebê, está lá, a mãe acompanhando, tá. E agora, e dá para sair desse hospital para passar para este? Aqui tem uma barreira. Uma barreira chama-se burocrática. Burocracia total, né? O essa que tem que ser tirada daqui. Porque... A gente está ligando no hospital, viu? Só para deixar vocês informados que a qualquer momento o hospital vai atender, a gente vai dar prioridade para essa ligação. Mas continua o seu raciocínio enquanto não atende lá, doutor. É o que eu te falei. O problema são os pilotos de escrivaninha, que ficam lá, tem uma relação na mão, papel... e ficam decidindo a vida dos outros. Se fosse da família deles, com certeza eles resolveriam bem rápido, né? Não passa Quando a por pessoa cima de sente qualquer na lugar. pele, a pessoa resolve, né? Bom, a gente vai tentar lá ligar para o hospital. Vocês estavam vendo que estava chamando, ninguém estava atendendo, mas a gente vai continuar tentando. Vocês, por favor, aguardem aqui com a gente, tá? Mas eu vou trazer um outro caso. O caso da Maria Auxiliadora. Vocês se lembram? Ela comprou um celular para a filha dela. Agora, na hora de configurar o aparelho numa loja autorizada, descobriu que o produto era falsificado. Gente, isso mesmo. Agora, para piorar, a dona Maria ela foi acusada pela loja de ter trocado o aparelho depois de comprá-lo. Aí o programa da tarde saiu em defesa da Maria Auxiliadora, defendeu a consumidora que se sentiu muito humilhada com essa história. Aí, ao vivo, nós recebemos uma promessa. Vamos ver a reportagem, porque a gente vai retomar esse caso. Veja só. A Dona Maria Auxiliadora dos Santos procurou a Patrulha do Consumidor com um caso que a deixou muito envergonhada. Ela foi até uma loja em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, para comprar um celular para a filha e acabou descobrindo que o aparelho era falso. Acabou minha alegria, né? Porque você comprou esse aparelho para presentear a sua filha. A minha filha. A vergonha que eu passei perto dela. E por que esse constrangimento? Porque ela comprou o aparelho, levou o aparelho para casa e percebeu que as configurações do aparelho não são exatamente as configurações dos aparelhos que são vendidos com toda a recomendação por parte da Anatel. Esse aqui é um aparelho original, o mesmo aparelho 4S. Ela percebeu que existem algumas diferenças, como por exemplo aqui na câmera, né, na câmera que é utilizada no aparelho. Esse aqui é diferente, a gente pode perceber a diferença. E aqui o aparelho começou também a soltar a lateral do aparelho. Quando ela retornou na loja, depois de perceber tudo isso, ela passou por um dos maiores constrangimentos, se não o maior constrangimento da vida dela. Por quê? O que a gerente disse para você, Maria? Ela disse que eu falsifiquei o celular, que eu tinha levado para minha casa e que a falsificação veio da minha casa. Então eu sinto como
Eu entrei pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente para comprar. Eu não entrei para roubar e nem falsificar nada. O celular custou R$ 1.089 e com os valores do chip e do financiamento do telefone, Maria acabou com a conta de R$ 1.349. Tudo para depois descobrir que o celular não era original. E ainda levei o nome que... Cadê o meu caráter, né? O caráter do pobre, eu acho que... Só isso que eu quero. Ela tirou tudo, eles tiraram o que eu tinha. O sorriso, a vontade de viver. Sempre catando papelão com alegria, não roubando. E entrar pra ouvir isso é muito forte. Bastou uma ligação para a fabricante do aparelho para confirmar a falsificação. Exato. Na verdade, ele é uma forma assim... Ele parece um iPhone, mas na verdade ele não é um iPhone. Ele tem um outro sistema operacional, tá? E ele é um outro tipo aí de produto. Ele não é um iPhone oficial da Apple. Diante da situação, a consumidora esteve no palco do programa da tarde 2 vezes e a empresa se manifestou através de uma nota. Em resposta à manifestação da cliente no quadro Patrulha do Consumidor do programa da tarde na Record sobre possível compra de um aparelho iPhone 4S falsificado em uma das lojas da rede Cibelar, temos o seguinte posicionamento. No início, no intuito de fortalecer o relacionamento e fidelizar a cliente, vamos fazer a troca do aparelho o mais rápido possível. E, concomitantemente, será instaurado um processo investigativo, inclusive com a elaboração de boletim de ocorrência para rastreamento do e-mail, que é o número do celular, número interno, e-mail, a fim de esclarecermos o ocorrido. Reiteramos que a rede Cibelar, em respeito à parceria estabelecida com os clientes, somente adquire mercadorias de fornecedores idôneos e reconhecidos no mercado. Por isso, temos completa segurança de que os fatos serão plenamente esclarecidos, oportunidade em que comunicaremos a equipe do programa da tarde e principalmente a cliente para que é o mais importante, que é o mais importante nesse caso. Depois, Celso Russumano falou com um representante da loja. A Cibelar, ela, como você falou, realmente é uma empresa com mais de 50 anos no mercado. Trabalha de forma muito digna e correta. Nós vamos apurar o caso e depois realmente participar do programa da tarde, dizendo finalmente desse caso. Mas nós vamos mostrar que, olha, nós fazemos questão. Duas situações para ela, tá? Nós fazemos questão, só te cortando um pouquinho, de que, por favor, traga pra gente a apuração disso, porque a gente faz questão de mostrar, entendeu? Faz questão de mostrar para, inclusive, mostrar a idoneidade da empresa. Exatamente, isso daí, é isso que nós queremos. E nós vamos a fundo disso aí, descobrir, comprometemos com o programa de levar finalmente disso. Parabéns, parabéns. Enquanto a dona Maria, ela não vai tomar prejuízo nenhum com a empresa, porque a filosofia nossa é a satisfação do cliente, tá? Vai trocar o aparelho, é isso? Troca do aparelho ou o dinheiro dela de volta, como ela quiser. Você quer o aparelho, Maria? Corrigindo monetariamente. O que você quer? Quer o aparelho? O que você quer, Carol? O que você quer, Carol? O aparelho ou o dinheiro de volta corrigido? O dinheiro, ela só pagou uma parcela até agora. Ela só pagou uma parcela. Você quer o aparelho? Pelo contrário, eu quero a dona Maria como cliente nossa. Ela quer o aparelho. Ela quer o aparelho, é o sonho dela. O sonho dela é ter o aparelho. E a Carol, quer dizer, a mãe está tornando a realidade o sonho da filha da Carol. Ela quer o aparelho, então. Ela vai ter o aparelho na mão dela, tá? E esse fato, como nós somos vítimas desse fato também, nós queremos aprofundar nisso. Vamos posicionar vocês, a equipe toda do programa da tarde, sobre o final desse caso, tá? Plenamente esclarecido. E hoje você acompanha o desdobramento deste caso. Será que a dona Maria recebeu um novo celular? Aí é que tá. Será que esse celular foi entregue? Porque ninguém é Maria por acaso, né? A dona Maria Auxiliadora, que está aqui do lado da Ticiane, ela tem que ter exatamente isso que ela teve nesse caso aí. Tem que ter a tranquilidade, a honra, a humildade, a sabedoria de não deixar uma história dessa passar em branco.
Ela tinha que fazer essa denúncia, ela fez, e agora vamos ver se o dono lá, o proprietário da loja, vai fazer a parte dele. Se ele fez, se ele deu esse telefone para ela, né, Tício? Pois é, vamos ver. Então vamos saber agora. Maria Auxiliadora, você que veio aqui, lutou pelos seus direitos, quero saber, conseguiu? Consegui trocar. Conseguiu trocar? Consegui. Qual foi o seu tratamento durante a troca, assim? Como eles te trataram? Como que você foi recebida lá na loja? Diferente, né? Só faltou pôr o tapete vermelho, né? Pra me passar, né? Porque quando eu cheguei a primeira vez, a humilhação foi grande, né? Mas depois que eu vim aqui, provar que eu tenho caráter, né? Que Você que é eu uma sou mulher honesta. tão batalhadora, né? Deixa eu ver esse celular, Maria Auxiliadora. Olha, agora esse é sim, quente, né? esse é o bom, esse é o bom. Agora sim, né, gente? Ó, Celso, tá aqui o aparelho da Maria Auxiliadora, ó. Esse realmente é um original, dá pra gente ver até, dá pra sentir. Agora, ela lutou pelos direitos dela, viu? Parabéns, Maria Auxiliadora. Celso Russomano, tá feliz? Oh, que bacana, né? A gente fica feliz quando a gente vê os casos resolvidos aqui na Patrulha do Consumidor. Não podia ser diferente, né? E ela exerceu a cidadania dela, deixou claro para a sociedade, para todos que estavam em volta dela, de que ela é uma pessoa séria, honesta, decente. Por outro lado, a Ciberlar também ficou com o compromisso de trazer a solução desse caso, apurar o que aconteceu, de que forma isso aconteceu, porque, pelo que o representante da Ciberlar nos disse, também são vítimas, né? E eu disse aqui várias vezes, eu não acredito que uma empresa desse tamanho venda um aparelho falsificado. Isso é um aparelho pirata, falso mesmo, isso é crime, inclusive. Quem produz esse tipo de coisa está ferindo o artigo 184 do Código Penal e está sujeito à cadeia, então não pode fazer esse tipo de coisa. De uma forma ou de outra, o que importa para a gente é a solução do problema, e eu estou muito feliz de ver a Maria Auxiliadora feliz da vida aí com o seu problema resolvido. Conta com a gente, Maria, qualquer coisa que você precisar, tá bom? Pois é, Maria Auxiliadora é o nosso exemplo aqui, viu? Parabéns por exigir seus direitos, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu quero agradecer, né? Eu quero falar assim que a gente que não tem, né, estudo, eu que não tenho estudo, eu sou leiga, eu não sei falar, mas eu vim aqui e encontrei pessoas que puderam falar para mim, né, me representar, né. Eu só tenho que agradecer, espero que continue sempre, né, sempre esse programa, esse lado de atender aqueles que não têm como se defender. Celso, eu agradeço muito, eu não tenho palavra para falar para você. Ô, Dona Maria Auxiliadora, a senhora não precisa desanimar, a senhora não precisa ficar constrangida, não precisa passar por humilhação nenhuma. A senhora fez o que tinha que fazer. A denúncia para nós aqui na Patrulha do Consumidor, o Celso agiu, a produção agiu e no final foi feita a justiça. Agora, claro que dificilmente vai se apagar esse episódio de constrangimento que a senhora viveu. Mas a senhora tem que ter certeza de que valeu a pena passar essa bola à frente, reclamar, botar a boca no trombone. Parabéns! É essa atitude que todos os brasileiros têm que ter. E outra coisa, depois dessa humilhação, aí veio um atendimento diferenciado. Pois né? Tapete vermelho e tudo. Atendimento diferenciado porque a gente fez a pressão. E aí o pessoal da loja lá sentiu, opa, vai ficar feio para nós. Não tem que ficar feio para ninguém. Se todo mundo respeitar os outros, vai ficar bonito para todo mundo. Parabéns, Dona Maria Auxiliadora. Parabéns, viu? E ponto para a senhora. Muito bom. Nós temos outras duas Marias aqui, que são a tia-avó e a avó do pequeno Samuel, de 8 meses, que, como nós explicamos no comecinho do programa, ele teve uma cardiopatia, ele nasceu com esse problema e não está conseguindo atendimento, ele precisa de uma cirurgia, foi explicado pelo nosso consultor, o Dr. José Carlos, ele abriu um coração aqui, essa maquetezinha, e explicou para nós, é bastante complexo até para entender, é coisa para um médico mesmo, porque o tempo está passando e se ele não for operado rapidamente, ele vai ter menos chances de sobrevivência. Esse telefone que está tocando agora é o telefone do Hospital Serraria. Celso, vamos ver se eles atendem. Tá na musiquinha, já atenderam lá. Vamos ver quem é que vai pegar agora pra gente dar andamento, né? Pois é. Importante para você que está pegando esse caso agora, todo o consumidor do serviço público tem direitos. É importante que você saiba que quando você entra no hospital, você tem direitos, não só deveres.
né? Você tem o dever de respeitar os funcionários públicos, mas tem direitos também. E esses direitos que a gente está mostrando, ou seja, você tem o direito ao atendimento porque a Constituição determina assim, porque o Código de Defesa do Consumidor determina assim e porque a falta de atendimento é considerado crime, é considerado omissão de socorro às pessoas que precisam. Essa criança precisa de uma cirurgia, tem 8 meses de idade, só tem o peso de uma criança de 1 mês, está com 5 quilos. Por quê? Porque ele tem uma cardiopatia e o coração cresce, mas a criança não cresce. Incha, na verdade, o coração, não é, doutor José Carlos? O coração dessa criança está inchando para poder vai sustentar, se dilatando, né, só. o corpinho dessa criança, né? Vai piorando com o tempo, né? Exato, ele não vai, como bem disse o Celso, vai inchando, vai dilatando. Não é que está crescendo forte e vigoroso. E quais os riscos dessa demora? É a falência do coração. É como eu citei o exemplo do idoso, tem insuficiência cardíaca congestiva. Qualquer idoso sabe o que quer dizer isso. De repente, eu vou usar uma comparação. Equivale a você ficar sempre respirando dentro da sauna. É o que está acontecendo com ele. Alguém já tentou comer dentro da sauna, tomar alguma coisa? Não dá. Você não consegue. É o que está acontecendo com ele, porque ele não tem só oxigênio, ar ambiente. Eu tenho uma mistura que vai me interferindo na capacidade respiratória dele. E eu gostaria de saber por que esse hospital não atende o telefone. Porque se a pessoa estiver precisando de um atendimento de saúde, como é o caso, aliás, aqui, né? Claro. Nós estamos ligando pelo programa da tarde para resolver um problema de saúde. O que a pessoa faz? Você já tentou ligar várias vezes lá? Já, só consigo quando eu vou pessoalmente. Só pessoalmente? Só pessoalmente. Ontem mesmo eu falei com a assistente social. Nossa, Celso, quando a gente não consegue, então, falar no hospital, o que a gente deve fazer? Pois é, Tice, já que a gente não consegue falar no Hospital Serraria em Diadema, vamos ligar para o secretário da Saúde Municipal de Diadema, que é o José Augusto da Silva Ramos. Olha, atendeu. Eu nem sei se a formação... Diadema. Parece que atendeu. Alô? Pois não. Aqui é do Hospital Alô, boa tarde. Diadema, boa tarde. Hospital Estadual Boa Diadema, tarde. boa É o Celso tarde. Russomano que está falando, nós estamos falando para todo... Boa tarde. É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, nos estúdios da Record. Em São Paulo está o Brito Júnior e a Ticiane Pinheiro, recebendo a Maria Auxiliadora dos Santos, que é a avó do Samuel, que está internado no hospital, precisando de uma cirurgia e não é encaminhado para a cirurgia. Eu gostaria de falar com a direção do hospital para resolver o problema, por favor. Só um momento. Tá bom, obrigado. Só um momento é melhor do que não atender. Vamos ver agora para onde que vai essa ligação aí. Vamos ver se... Nós ficamos mais de 20 minutos, viu, ligando para esse hospital Serraria, só agora. Geralmente vai parar na assessoria de imprensa, né? A gente espera que não, mas geralmente para lá. Não passou Na verdade, ainda. o que a gente espera, viu, Tice? O que a gente espera, Tice, na verdade, é que essa criança seja atendida, Claro. né? Não importa quem vai atender a gente no telefone, importa que a gente resolva o problema, que ela faça a cirurgia e que volte para casa depois da cirurgia, não antes da cirurgia, como estão querendo empurrar essa criança para fora do hospital, já que não conseguem resolver o problema dela. Aí é muito triste, aí a gente não pode aceitar. Vamos ver se eles atendem a gente, né? Para você que está pegando o programa agora, nós estamos com uma criança, um bebê de 8 meses. Esse bebê precisa de uma cirurgia cardíaca, está no hospital em Diadema, no Hospital Central de Diadema, como vocês ouviram o pessoal falar aí. O médico já pediu com urgência a cirurgia, porque essa criança corre risco de vida e nada, absolutamente nada de alguém resolver o problema dessa criança. E o tempo vai passando e os meses vão passando, ela já nasceu com cardiopatia, uma doença congênita, vem do útero da mãe. A mãe tem só 17 anos de idade, ela é muito jovem, nem sabe conduzir esse processo. Quem está conduzindo é a avó, que é a Maria Auxiliadora, que tem 44 anos, que está com a gente aqui na Record, avó, na verdade, denunciando a falta de atendimento, né? Ô Celso, a avó, na verdade, é a Maria Ivanilde. A Maria Ivaldina de Andrade é a tia-avó do Samuel. Exato. Ô Celso, é o seguinte... Exatamente, é a Maria
Ivanildo, exatamente. Isso. Daqui a pouco vai dar meia hora que nós estamos ligando nesse hospital. Pelo menos atendeu. Disse que ia passar para alguém, até agora não passou para ninguém. A prioridade é para essa ligação, para esse caso, que é um caso que envolve um bebezinho de 8 meses, um caso de risco de morte. Mas como nós também temos uma fila de gente querendo atender, que a gente atenda, que a gente aborde o seu caso, resolva o seu problema, eu vou pedir permissão para começar a falar sobre o FIES. O FIES é um fundo de financiamento estudantil, para quem não sabe, que o governo federal disponibiliza para financiar cursos de educação superior, tá? Então a pessoa não pode pagar por uma faculdade particular, também não conseguiu passar no exame para entrar na faculdade pública, na USP ou na pública, enfim, que seja, aí ela recorre a esse FIES. Esse fundo paga os anos em que o aluno fica na faculdade, estudando, 4, 5 anos. Após a conclusão do curso, o aluno tem um prazo para pagar esse financiamento feito pelo governo. O problema é que muitos estudantes, e são 2 milhões de jovens no Brasil que dependem do FIES, muitos estudantes não estão conseguindo ter acesso ao financiamento. Então, entenda, preste atenção, porque você amanhã pode ter esse problema em casa com o seu filho. Entenda mais sobre o caso nessa reportagem especial. Nos últimos dias, milhares de estudantes estão enfrentando dificuldades para fazer a inscrição do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. De acordo com o Ministério da Educação, a instabilidade no sistema foi provocada pelo grande volume de acessos ao site, mas o problema já está sendo resolvido. Ainda segundo o MEC, o prazo para inscrição vai até 30 de abril e os contratos antigos estão assegurados. Quem já fez o financiamento, mas teve que pagar a mensalidade, vai receber o dinheiro de volta. O FIES é utilizado por quase 2 milhões de universitários em todo o país. A estimativa hoje é que esses estudantes tenham uma dívida de aproximadamente 600 bilhões de reais. Como os juros cobrados para o pagamento do FIES são abaixo da inflação, cerca de 30% dos cursos realizados nas universidades particulares são financiados pelo governo federal. Ou seja, o governo fechou a torneira porque está enfrentando todas essas dificuldades aí que vocês estão acompanhando na área da economia e o governo quer gastar menos, quer gastar muito menos do que está gastando. Agora, vamos combinar também que aquele dinheiro que está saindo lá no petrolão, né, aqueles bilhões e bilhões, fazem uma falta danada, né? Mas tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que acontece? Fazendo esse aperto, o governo está dificultando. E tem muita gente interessada, porque para estudar, para entrar numa faculdade, fazer um curso, se tornar um profissional, se não tiver esse financiamento estudantil, o jovem não consegue, porque ele não ganha o suficiente e a família dele não tem recurso para pagar por esse curso. Governo fechando a torneira, dificultando as coisas, tem filas enormes aí de estudantes que estão querendo esse financiamento, mas não conseguem, ficando a madrugada inteira na fila para ver se resolve pessoalmente, porque no site não está dando certo. Então aí eu te pergunto, qual é a opção? Tem gente aí que está vivendo essa situação na pele, né, Ticiane? Pois é, e tem também muita gente que está querendo trocar de curso e também está tendo problemas com o FIES, né? E eu estou aqui recebendo a Daiane, a Priscília e a Beatriz, sejam muito bem-vindas. Você, Daiane, você já faz faculdade e você financiou tudo pelo FIES, né? Isso, eu fiz desde o ano passado. Aí assim que eu fiz, já começou a vir mensalidades. Aí eu fui na faculdade, eles falaram para desconsiderar. Aí foi feito o aditamento em agosto e falaram que não ia vir mais mensalidade. Continuou vindo mensalidade, até acima do valor quem faz particular. E agora está vindo mensalidade de R$ 927. Aí falaram para mim aguardar. Eu estou desde dezembro aguardando. Falaram que foi aberto um processo e que é para esperar a finalização do processo. Só que cada dia manda vir daqui 10 dias, chega lá, não resolveu o problema. Aí eu volto de novo mais 10 dias e nada de resolver o problema. E aí a faculdade? E aí falaram que quem faz o FIES recebe 2 bolsas para ser 100%, da faculdade e do FIES. E a faculdade cancelou a minha. Cancelou sua bolsa? Eles não sabem por que foi cancelado.
Aí eles dão uma explicação e falaram que se resolver, a partir do momento que resolver, eu não pago mais mensalidade. E as mensalidades anteriores eu vou ter que pagar. Bom, você está no meio do curso? Está no meio do curso? Estou no terceiro semestre. Ela começou ano passado. Agora, esse é o problema da Daiane. Agora, Priscila, e você? Você também está fazendo faculdade pelo FIES? Eu estou fazendo faculdade pelo FIES, só que o meu curso começou em 2011 e termina agora em dezembro de 2015. Eu estou no nono semestre de arquitetura. E desde o primeiro semestre de 2013, eu não estou conseguindo realizar a renovação do contrato do FIES, que eles chamam de aditamento. Só que até então, mesmo não conseguindo renovar o contrato, eles estavam pagando a faculdade normalmente. Só que a partir do semestre passado, no 8º semestre, eles pararam de pagar a faculdade. Disseram que eu tinha mudado várias vezes de curso na mesma faculdade, só que eu nunca solicitei transferência. Isso não é verdade? Isso não é verdade. Tanto que a própria faculdade também tem como provar que eu nunca solicitei. E eles simplesmente pararam de pagar. E eu já estou com uma dívida, acho que de mais de 7 mil. Gente, que absurdo. Agora a gente também está aqui com a Beatriz, que a Beatriz ainda não faz faculdade, mas ela está querendo fazer. Eu comecei a faculdade esse ano. Você começou agora? Isso, eu estou no primeiro semestre. E aí eu tentei solicitar o FIES para conseguir o financiamento e a cota da faculdade financeira já foi excedida logo em fevereiro, assim que começaram as inscrições. E eu não estou conseguindo financiar o curso, eu já tenho uma mensalidade com a faculdade em aberto, que eu vou ter que pagar se o FIES não sair, e 2 mensalidades que eu já paguei, e eles não ressarcem o dinheiro se eu não conseguir o FIES, e eles estão pedindo para os estudantes optarem pelo financiamento da própria faculdade, que não cobre 100% da mensalidade, é só 50%. Então, eu teria que pagar quase R$800 por mês até o final do curso, e isso vai aumentando todos os anos e eu não tenho condições de pagar. Gente, que absurdo, Celso. Aqui a gente está mostrando 3 histórias, né? Mas como que fica a situação de todos os estudantes aí que estão com problemas com o FIES? Então, Tícia, a gente está vendo 3 histórias aí. Existe um caso, que é o último caso, de uma... Ou melhor, o segundo caso, que é da Priscila. Ela começou agora, está tentando o FIES. Exatamente. Ela está tentando o FIES e ela não consegue o FIES. Então, aí não é só o lado do governo, não. Esse é o caso da Beatriz, exatamente. A Beatriz está tentando, exatamente. A Beatriz é a última. Vamos da última para a primeira. A Beatriz está tentando o FIES e a maioria dos alunos que estão reclamando estão tentando o FIES e não estão conseguindo. Mas aí a responsabilidade não é só do governo, não. Vou contar o que está acontecendo e o que nós apuramos do começo da semana para cá. Veja, as universidades estão se aproveitando dessa história do FIES, aumentando as suas mensalidades também, não é só o FIES, não são todas também universidades, mas estão se aproveitando, aumentando, e o valor que é destinado para cada faculdade não está dando, porque aumenta a mensalidade, o valor que é destinado para a faculdade fica para alguns alunos e os outros estão sendo prejudicados. É isso que está acontecendo. E esse processo está cada vez se avolumando mais. Para vocês terem uma ideia, não é o caso das meninas que estão aí, mas nós temos casos aqui, e são vários, olha, nós temos aqui só na Rede Record de Televisão, mais de 100 casos, olha aqui, mais de 100 casos de pessoas reclamando. No R7 tem mais centenas e nos outros canais de reclamação nosso tem mais centenas. São pessoas que estão tentando e não estão conseguindo o FIES. Mas por que elas não conseguem? Não tem dinheiro? Foi diminuído o dinheiro? Não, não foi diminuído o dinheiro. Foi aumentado o valor das mensalidades. Isso aconteceu. E quando a faculdade aumenta o valor da mensalidade, restringe a quantidade de alunos. Então eu conversei com o Ministério da Educação e o Ministério da Educação disse o seguinte para mim em nota. Como a nota é muito grande, eu vou mostrar para vocês, a nota é muito grande, não dá para a gente ler a nota inteira. Mas eu vou citar algumas coisas aqui, dentre elas o seguinte, quem está cursando, olha, eu conversei, vou dizer para vocês com quem eu conversei, para que vocês saibam aonde nós fomos. Nós fomos ao Ministro da Educação, porque isso é um negócio sério, está acontecendo com o Brasil inteiro. Nós fomos ao Ministro da Educação, conversamos com o Ministro da Educação. Oi? A fila é enorme, né? Oi, Tice.
Exatamente. Nós conversamos com o ministro da Educação interino, que é o Luiz Cláudio Costa. Luiz Cláudio Costa, e com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o Antônio Ildivan Alencar. Eles estiveram pessoalmente comigo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e me disseram o seguinte: em primeiro lugar, os alunos que já estão fazendo FIES será renovado de todos, todos terão renovação. Os que não estão fazendo FIES, aqueles que não estão fazendo FIES ainda, ou seja, que não têm o FIES ainda, estão tentando FIES, eles vão ter uma dilação de prazo até abril. Aqueles que não conseguirem até abril falar com o Ministério da Educação ou com o Fundo, devem falar por telefone. Eu vou dar o telefone, eu gostaria que a nossa equipe colocasse no ar. É o 0800 61 6161. Vou repetir. 0800 61 6161. Aí as pessoas vão poder ligar para esse telefone. Eles aumentaram a quantidade de atendentes. Eles estão trabalhando de final de semana também para atender os jovens. Agora, as faculdades, como foi colocado aí, que já tem todo o seu valor, o valor destinado para essa faculdade comprometido, o que tem que fazer? Essas faculdades vão ter que entrar em contato com o Ministério da Educação e pedir um acréscimo de valor. Esse acréscimo será dado se as faculdades baixarem o preço, porque elas estão exorbitando. Para vocês terem uma ideia, nós temos estudantes de medicina que estão tentando FIES e a faculdade está cobrando R$6 mil. Uau. R$6 mil por mês. Eu pago isso. Isto é um preço abusivo. Então, o que nós estamos fazendo para ajudar os alunos do Brasil inteiro? Eu já conversei ontem com o ministro da Justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, e nós vamos requisitar. O que nós vamos fazer? Nós vamos requisitar de todas as universidades as planilhas de custo para saber o que está acontecendo. Quem aumentou demais a mensalidade, quem está cobrando do FIES mais do que cobra do aluno que está pagando do próprio bolso, vai ser punido. Vai ser punido porque a gente não pode admitir que os alunos fiquem fora das salas de aula. Então, eu estou em cima disso, não vou parar e não vou sossegar enquanto isso não for resolvido. E nós não estamos resolvendo o problema dessas 3 alunas que, claro, vão estar dentro do processo que a gente está fazendo. Mas é para resolver o problema dos alunos no Brasil. No Brasil. Esse é o nosso compromisso da Patrulha do Consumidor do Programa da Tarde. Então, a situação é essa. Não é culpa só do governo, não. O governo está nessa história aí sem saber o que está acontecendo. O dinheiro existe, só que as faculdades estão aumentando a mensalidade e nós vamos atrás das faculdades agora para saber por que está aumentando a mensalidade e por que não estão cumprindo a lei, ok? Ô Celso, deixa eu renovar uma informação, porque tem esse caso do FIES, que é um caso que envolve 2 milhões de estudantes no Brasil, e tem o caso das 2 Marias que vieram nos procurar aqui com o bebezinho de 8 meses que precisa daquela cirurgia no coração. Nós conseguimos ser atendidos pelo Hospital Serraria e passaram a ligação para a assessoria de imprensa que não atendeu. Portanto, agora a nossa tentativa é junto à Secretaria Estadual de Saúde de Diadema, onde o secretário é o Dr. José Augusto da Silva Ramos. Vamos ligar para ele, a nossa produção já está ligando. E voltando aqui para o caso do FIES, é o seguinte: se é para enxugar, vamos cortar despesas extras, que não tem nada a ver, mas não pode cortar de educação, de saúde, porque, sabe, as pessoas precisam estudar, o país precisa de gente educada e as pessoas precisam ter saúde para poder trabalhar, para poder fazer esse Brasil crescer. É assim, ó. A casa começou com uma vidraça quebrada. Agora a casa está desabando. É preciso colocar ordem nessa casa, porque senão o Brasil vai ficar um país cada vez mais difícil para a gente sobreviver, para a gente trabalhar, para a gente ter saúde. Que coisa maluca isso. Então, a orientação final aí em relação ao FIES, ô Celso, seria para os estudantes que estão fazendo fila hoje nas escolas aí, o que eles devem fazer agora nesse momento? Bom, Brito, eles devem continuar tentando. Se não conseguirem acessar pelo site, eles podem fazer a ligação para esse 0800 que está no ar nesse momento e para conversar pelo 0800. As pessoas que não conseguirem, eu quero que, por favor,
mandem por escrito pra gente, mandem e-mail através do R7, acesse o R7, digam pra gente o que está acontecendo, porque cada um desses e-mails que a gente está recebendo vai chegar ao ministro da Educação e nós vamos cobrar as responsabilidades devidas. Como eu disse anteriormente, o problema não é com o Ministério da Educação nem com o fundo, não. Também tem problema com as universidades. E em relação às universidades, os órgãos de defesa do consumidor todos vão começar a requisitar através do Ministério da Justiça, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, requisitar planilha de custo de todas as faculdades do Brasil. Elas vão ter que provar que não estão praticando abusividade no preço. Porque se estiverem praticando abusividade no preço, vão ser autuadas sim. Não dá pra gente aguentar mais essa pouca vergonha que a gente está vivendo. O aluno é que vai pagar essa conta depois. O FIES é o financiamento. Esses alunos que estão aqui, essas 3 alunas que estão aqui, elas quando terminarem o curso, elas vão pagar esse financiamento. Então não é de graça, não. Agora, no meio do caminho, as faculdades também não podem cometer abusividade, porque nós vamos atrás, viu? Pois é, meninas, olha, boa sorte pra vocês. Então, sigam as dicas aí do Celso Russomano, vão até a faculdade pra ver. E também, eu quero que vocês voltem aqui depois pra falar que deu certo, que tudo ficou bem claro, tá? E não esqueçam também de ligar pro 0800 616161. Qualquer problema, falar lá com o FIES, tá bom? Mas a gente vai acompanhar o caso de cada uma de vocês. Boa sorte, viu? Brito? Tremendo absurdo, né? Os problemas estruturais do Brasil, sem querer falar difícil. Na verdade, o dia a dia da gente está ficando difícil desde a hora que a gente sai de casa, é rua esburacada, calçada esburacada, semáforo que não funciona quando chove. Outro dia eu vi aí que estão plantando árvore no asfalto em São Paulo. Eu não sei para quê, mas em todo caso, amanhã ou depois, uma árvore dessa pode cair, despencar em cima de alguma pessoa. Pois é. Aí vai ter o que eles querem. Problema para resolver de emergência. E o problema de estrutura do Brasil vai até os casos mais graves, como esse que a gente está mostrando aqui, que são verdadeiros absurdos de saúde, de educação. O secretário municipal de saúde de Diadema está no ar agora para a gente ver se dá andamento no caso do pequeno Samuel. Ele já está na linha, Alô? Celso. Alô? Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde, por gentileza. Eu gostaria de falar com o José Augusto da Silva, secretário de Saúde. Quem deseja, por favor? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui nos estúdios da Record em Brasília. Em São Paulo está o Brito Júnior e a Ticiane Pinheiro. Nós estamos recebendo a reclamação de uma avó, a Maria Ivanilde de Andrade Queiroz. Ela tem uma criança internada no Hospital Central de Diadema e essa criança precisa de uma cirurgia e ninguém consegue a cirurgia para essa criança. Minutinho, por favor, tá, seu Celso? Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Minutinho daqui, minutinho dali, né, Celso? Agora, é importante que você saiba. A gente espera exatamente. vários minutinhos. Mas viu, Brito, para o pessoal resolva. que está pegando o programa agora... Para o pessoal que está pegando o programa agora, nós estamos tentando ajudar uma criancinha de 8 meses de idade. Alô? Desligaram o telefone? Será que desligaram o telefone, Brito? Não, eu tô achando que na passagem aí Vamos caiu. ligar de novo, vamos ligar de Esse novo. barulhinho pra mim é quando você vai passar o telefone, Vamos ligar de alguém novo. faz uma operação errada e cai. Vamos tentar de novo, vamos ligar de novo lá. A gente torce para que seja isso, o né? que Vamos o tentar de nosso novo. povo sofre nessa demora, nessa burocracia. A pessoa tem que levantar às 6 da manhã, às 5h30 da manhã para começar a tentar ser atendida e de repente não conseguir durante 24 horas, vai para o outro dia. É uma loucura. O pessoal do Além do Peso está abismado hoje aqui. Isso que não veio o mais difícil deles. Hoje vai ter basquete ao vivo. Tá tocando lá, ó. Eles também cuidam da saúde. Aliás, principalmente um caso de saúde dos nossos amiguinhos aqui, os participantes do Além do Peso. É um caso de saúde, obesidade mórbida. Agora vamos ver se vai atender lá na Secretaria Municipal de Saúde de Diadema. Porque a gente tentou o hospital e não deu. Oi? Alô? Secretaria de Saúde? Alô? Oi, boa tarde. Oi, por gentileza, me passa com o gabinete do secretário, o Celso Russomano, por favor. Minuto, por favor. Tá, muito obrigado. Caiu a ligação, vamos ver se a gente consegue resolver o problema, né? Dessa criança, o pequeno Samuel, que tem 8 meses de idade, que precisa de uma cirurgia para o coração. Alô? Oi, é Érica? É? Alô? Oi, Érica, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Oi, é o Celso Russomano, tudo bem?
Tudo. Nós estamos Tudo ao bem. vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco em Brasília. A Ticiane e o Brito Júnior estão em São Paulo, nos estúdios da Record. Nós estamos recebendo a Maria Ivanilde de Andrade Queiroz. Ela é a avó do Samuel. O Samuel está internado no Hospital Central de Diadema, tentando uma cirurgia cardiopata, não consegue. Os médicos querem mandar essa criança para casa, ela tem risco de vida. E nós queremos saber o que acontece, por que ele não consegue essa cirurgia, considerando que o sistema é único de saúde e o Estado tem que conversar com o município. Você pode explicar para a gente? Senhora, aguarda só um minutinho que eu vou passar para o setor responsável. Qual é o setor responsável? Bom, já é o terceiro setor, né, Celso, que eles estão passando. Parece que a gente está ligando para o presidente da República. Pois é, acho que é mais fácil falar com o presidente da República. Tá complicado. Isso não é bom. O problema todo é ruim. Resolver, né? Isso é ruim, mas a gente tem que mostrar aqui na Brito, televisão como é que funciona, ou como é que não funciona. O nosso povo passa. É preciso Exatamente. mostrar. Ô, Brito, se eu tivesse do outro lado e atendesse o telefone, eu ia dizer, vou resolver o problema, traz pra mim, resolve o problema. Com esse negócio de jogo de empurra pra lá, empurra pra cá, e não é outro setor, é outra pessoa que responde. Passa com o secretário da saúde do município, que é o José Augusto da Silva Ramos. Ele fala com a gente resolve com ele. Aí a gente coordena para a avó e para tia-avó ir até lá e resolver o problema. Depois a gente mostra o que aconteceu. Enquanto isso, o Samuel está lá no leito, né? No hospital. É só ter boa vontade. O Samuel tem 8 meses. Esse programa já começou, o nosso programa da tarde, há mais de uma hora. E nós não conseguimos ainda falar com alguém que possa ouvir o que a gente tem a dizer do drama dessas senhoras aqui, que são da família do pequeno Samuel, que tem 8 meses e está com um problema no coração. E ele tem que fazer uma cirurgia, foi explicado pelo Dr. José Carlos, consultor aqui do programa da tarde, que ele precisa o mais rápido possível. Era para ontem essa cirurgia, porque senão, falando português claro, ele pode morrer. Agora vai. Boa tarde. Boa tarde, Secretaria de Saúde. Com quem eu falo? É com o Jonas. É o Celso Russomano que está falando. Com quem eu estou falando? Com o Jonas. Jonas, por gentileza, você faz o que aí, Jonas? Eu sou telefonista. Mas, meu Deus do céu. Ô, Jonas, me passa com o secretário da Saúde, dá pra gente conversar com ele? O José Augusto da Silva Ramos, dá pra conversar com ele? Ele dá um jogo de empurra pra secretária, empurra pra não sei quem, agora voltou pro telefonista. Mas que bagunça é essa aí na secretaria? Só um minuto, por favor, vou passar pra secretária dele, só um minuto. Gente, é o quarto setor. Tá bom, tá ok, vamos lá. Eu fico nervoso com isso aí, cara. Eu fico nervoso. Mas é demais, né? Agora passa de novo para o telefonista aí. É uma vergonha, né? Uma vergonha até para eles, né? Eu já começo a jogar o cinzeiro na parede quando eu vou ligar para a operadora de... Alô? Agora esperamos que vá. Alô? Não, gente, não, peraí. Mas desligaram de novo o telefone. Não, é brincadeira com o consumidor, com o ser humano. Brincadeira. Não, é saúde. Não pode brincar com um caso desse, rapaz. É uma criança de 8 meses. Ô, Brito. Vamos ligar de novo lá, Brito. Vamos ligar de novo. Não é possível. Vamos saber que horas eles vão atender a gente. Nem que o programa continue e depois amanhã a gente fala, olha, nos atenderam tal hora e ficou assim, assado. Porque isso é um descaso total. Doutor José Carlos, como a gente está vendo, tempo para eles não é problema. Brito. Claro, mas para o Samuel né? Para o Samuel ele não tem mais tempo. Para eles têm o tempo de pilotar a escrivaninha. E o Samuel lá correndo risco, né, de morte. Que é um absurdo. Uma criança de 8 meses, gente. Nós estamos ligando e o Celso Russomano, com todo o seu peso. Imagino que a população simples passa para conseguir uma informação. Eu fico louco. Olha, é o seguinte, caiu a ligação, não conseguimos, mas eu fiquei sabendo agora que a produção está avisando que a Fernanda, que é uma diretora do Hospital Serraria, vai falar com a gente. Oba. A gente está ligando lá, vamos ver. Talvez, quem sabe, ela dê uma solução para esse caso. Retomando, criança de 8 meses. O tempo passa rápido demais para ela. Se ela não fizer essa cirurgia, ela corre risco de morte.
esse menino aí, ó, Samuel, tá? Nasceu com um probleminha no coração, esse probleminha já virou um problema maior, pode se tornar um problemão e pode virar um problema insolúvel. E as tias, a avó, tia do Samuel que estão aqui com a gente, por sinal as duas se chamam Maria, né? Elas estão desesperadas, a família inteira não sabe mais o que fazer, porque querem dar alta para o menino no hospital lá, quando ele deveria estar numa UTI. Então, um problema burocrático, como a gente está vendo aí, ninguém se comunica direito nessa história, ninguém resolve, não dão o carimbo que tem que dar, e o menino no leito, correndo o maior risco. Agora é a Fernanda, a doutora Fernanda no ar. Não. Alô? Gente, ô Celso, a gente está aqui no programa de televisão, as Marias vieram aqui, estão sendo recebidas por nós, elas estão, na verdade, junto com a gente, tentando falar no hospital. E uma pessoa, um consumidor que não tem acesso a um programa de televisão, a uma ajuda como essa, o que deve fazer? Alô? Olha, no Atendeu. caso como o delas, de uma... Alô, boa tarde. Alô? Doutora Fernanda? Sim. Oi? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record de Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui nos estúdios da Record em Brasília, o Brito Júnior e a Ticiane Pinheiro estão em São Paulo, nos estúdios da Record. Nós estamos recebendo a Maria Ivanilde de Andrade Queiroz, que é a avó do pequeno Samuel, que tem 8 meses de idade, que está no Hospital Central de Diadema, precisando de uma cirurgia, ele tem cardiopatia congênita. Os médicos estão querendo mandar essa criança para casa quando ele corre risco de vida. O pedido do médico cardiologista é para que faça a cirurgia imediatamente. Ninguém resolve o problema, a família está aqui na Record para resolver o problema. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para resolver, doutora Fernanda. Olá, boa tarde. É o seguinte, o paciente Samuel, ele tem 8 meses, ele deu entrada aqui no hospital no dia 6 de março. Ele veio como vaga zero, direcionado pelo Quarteirão da Saúde do município de Diadema, por um quadro respiratório e devido à cardiopatia. Ele ficou internado na UTI pediátrica, foi compensada a parte cardíaca e ele teve alta para a enfermaria de pediatria. Todo o suporte que o paciente precisa foi disponibilizado. O paciente já acompanhava no serviço de cardiologia do Quarteirão da Saúde e aqui ele já passou na data de ontem, dia 11, com a cardiologista infantil. A cardiologista avaliou, viu que esse paciente tem uma cardiopatia grave, realmente tem uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, uma coartação de aorta e uma hipertensão pulmonar. Ele, da parte cardíaca, está compensado e da parte respiratória também. No momento em que ele chegou na enfermaria, os médicos e toda a equipe assistencial da pediatria julgou que seria pertinente já direcioná-lo para um serviço de cirurgia cardíaca, pela gravidade da cardiopatia dele. Exatamente. E é isso que está sendo providenciado. Neste serviço em que ele está internado, nós não dispomos de cirurgia cardíaca. Então, por isso que foi feito o direcionamento, seguindo toda a regionalização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e foi solicitada a vaga na rede. Essa vaga é uma vaga que ela não consegue ser providenciada da noite para o dia. Por quê? Porque a cardiopatia amerita a avaliação por especialista que cuida especificamente disso. Então, a central de regulação está fazendo essa regulação e o paciente já está direcionado. Ele já foi, os dados dele já foram passados. Doutora Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Os médicos já atualizaram o quadro dele e a gente está no aguardo dessa vaga. Tudo que ele precisa de suporte foi providenciado e está sendo feito. Ô, Celso. Pois é, mas acontece que o que estão dizendo... Só um minutinho, Tis. O que estão dizendo para a família é que não conseguiram nada e disseram para a família que era para levar a criança para casa. A família está aqui nos estúdios da Record e pode falar exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, enquanto a criança está tratada no hospital, nós estamos tranquilos. Enquanto o hospital busca a vaga para a cirurgia cardiopata, nós estamos tranquilos. Agora, quando alguém
um funcionário do hospital, o enfermeiro, diz para a mãe, leva a criança para casa, aí nós começamos a ficar preocupados. Não, então, eu acho que isso que vale a pena eu esclarecer, inclusive no ar, né? Nenhuma informação é passada por enfermeiro, a informação foi passada pela equipe médica, inclusive pelo coordenador da equipe. A diretoria clínica estava ciente do caso desde o momento em que ele entrou e o paciente já estava inserido nessa regulação. Então, não houve esse tipo de informação que foi passada para vocês, não procede. Então, ninguém em nenhum momento disse que o paciente A família está aí, por favor, eu quero ver a família. Tem direcionamento para o serviço competente para cuidar do caso dele. Então, em nenhum momento isso foi dito. Tanto não foi dito que o paciente está bem e ainda se encontra internado pela questão de conseguir a vaga na cirurgia cardíaca. Ô, doutora Fernanda, eu queria pedir uma licença para você. Boa tarde, a Ticiane Pinheiro que está falando. Boa eu estou aqui tarde. com a avó do Samuel e ela gostaria de falar com você. Boa tarde. Estou à disposição. Aqui é a avó do Samuel, Ivanilde. O que a doutora Tati falou para mim na segunda-feira, que ela me repassou, é que mandaria o Samuel de volta para o quarteirão, porque aí no Hospital do Serraria não tinha um cardiologista nem para avaliação. E hoje, pela manhã, eu conversei com o doutor Felipe, que ele também me repassou que o Samuel estava precisando de suporte, mas aí não tinha suporte para o Samuel, não tinha suporte disponível para ele, para o Samuel, e que ele já havia nascido com essa cardiopatia. Justamente, eu sei que ele já havia nascido com essa cardiopatia. O doutor Eudi, que fez a avaliação no Samuel, que era o que estava fazendo acompanhamento 2 vezes, que ele só conseguiu passar 2 vezes com ele, falou para mim que ele já nasceu com essa cardiopatia. Então, o erro já veio daí do Serraria, porque quando ele nasceu aí, ele nasceu foi aí. Quando ele nasceu aí no Serraria, ele nasceu com problema respiratório, ele passou 4 dias internado aí na incubadora, ele passou 4 dias internado aí na incubadora, e ele já nasceu com essa cardiopatia, e vocês não tomaram a providência que era para tomar. Apenas deram alta do menino com 4 dias de internação, mandaram, eu tenho todos os documentos comprovando. Ele não passou pelo nenhum cirurgião por nada. E até agora eu fico só bolando do lado para o outro. A doutora Tati me falou que tinha ligado para a assistência social daí, do Serraria, e que vocês iam procurar vaga, entrando em contato com outras assistências sociais, de outros hospitais especializados no caso dele, porque se fosse botar o nome dele no CROSS, ia demorar demais, ia esperar meses. E por isso a assistência social daí, a administração, ia resolver tudo com a própria assistência social de todos os hospitais especializado no caso dele. Foi o que ela me repassou na segunda-feira, 2h30 da tarde. Então, eu posso responder para você seus questionamentos? Claro, pode Então, falar. assim, na ocasião do nascimento, seu filho, realmente, eu estou com o prontuário dele aqui na mão. Sua filha teve o parto aqui, foi sem intercorrências, ele teve um período de internação no berçário, né? E ele teve, nesse momento, uma série de provas diagnósticas feitas para descartar, que inclusive são provas realizadas em todos os bebês que nascem, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do teste do coraçãozinho, né? Que inclusive virou legislação. E é feito para todos os bebês. Ele tinha todas essas provas de nascimento negativas, tá? Então, não é que o hospital não fez diagnóstico, não é que o hospital se omitiu e jogou a criança na rede, como você disse. Então, ele não teve o diagnóstico porque as provas diagnósticas vieram negativas, tá? Isso é uma coisa. Com relação ao especialista, ele tanto passou com o especialista aqui durante a internação, que ontem quem avaliou, eu estou aqui também com a ficha, foi a doutora Lilian Takigawa, que é cardiologista infantil. Tá? Ela fez uma avaliação, colocou aqui no prontuário que ele é acompanhado pela cardiologia pediátrica do Quarteirão da Saúde e estava em acompanhamento. E aqui ela sugeriu que fosse feito um exame, um ecocardiograma, que já foi feito no dia de hoje, né? E que ele fosse encaminhado para um serviço de cirurgia cardíaca, porque aqui no Serraria nós não dispomos dessa especialidade. Entendeu? Então, tudo que foi solicitado foi feito. É uma Essa cirurgia informação complexa. que você disse que a doutora Tatiana e o doutor Felipe te passaram, não procede. Porque a gente, inclusive, direcionou o paciente para o Doutora acompanhamento Fernanda. que ele precisa. Oi. Doutora Fernanda, deixa eu só fazer uma colocação. Estou vendo a sua boa vontade em resolver o problema, né? Nós vamos ajudar, inclusive, junto ao Pazanese e ao INCOR, né? Vamos ver se a gente consegue transferir essa criança o mais rápido possível e nós vamos manter contato com a senhora fora do ar e depois a gente volta aqui para mostrar que a gente resolveu o problema, tá bom assim? Tudo
e nós estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Por nada. Bom, como a gente acabou de ver, explicação todo mundo tem para dar, mas esse garoto de 8 meses de idade, o Samuel, continua sem o que ele mais precisa, que é a cirurgia. Foi dito com muita educação pela doutora Fernanda agora, ela se expressou muito bem, ela deu uma explicação que a família estava esperando, mas não é bem isso que vai solucionar o problema, mas ela disse com todas as letras. O menino está aguardando a vaga para a cirurgia. Essa é uma fila interminável e é o tempo, é uma luta contra o tempo. Se ele não for operado o mais rápido possível, ele pode ter uma série de comprometimentos na saúde e até vir a falecer. Então, a nossa obrigação aqui é defender que esse menino seja operado o mais rápido possível. Nós, independentemente de explicações que não burocráticas... saia do hospital, né? E que não saia do hospital, que continue lá. Isso, Continue independentemente internado. de qualquer explicação, é uma vida, a vida de um bebê que está em jogo, como nós falamos aqui. E nós vamos continuar nesse caso. Não desistam, viu? As duas Marias aqui, que são da família do pequeno Samuel. Samuel, o Celso, muito obrigado. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor. Mas a gente tem que continuar aqui o programa, que tem tanta coisa hoje aqui. Obrigado, viu, Celso? Até amanhã, Brito. Nós voltamos com a Patrulha do Consumidor amanhã e vamos voltar com esse caso aí, porque nós vamos buscar os direitos desse bebezinho, tá bom? Até amanhã, gente. Tchau.